Olá, você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos reproduzir mais um programa da Web Rádio Estação da Luz. Mas antes de falarmos do programa, eu gostaria de agradecer a sua companhia. Desde 2018 está nos acompanhando aqui na página Estação da Luz Espírita. E agora nós transmitimos os programas da Web Rádio Estação da Luz, que é um acervo excepcional. Todos os dias, 8 horas da manhã, nós temos programa espírita. Todos os dias, a partir das 19 horas, nós temos programas espíritas. Temos alguns dias das semanas também, antes das 19, depois das 19. Nós temos o estudo do Evangelho por Emmanuel. Nós temos uma série de programas. No cômputo geral, nós temos aí uma leva extraordinária de matérias espíritas que nós estamos reunindo aqui na página Estação da Luz Espírita para seu estudo, as suas pesquisas, para o seu deleite. É, na verdade, um trabalho da Web Rádio muito interessante que nós estamos tendo a grata satisfação de reproduzir e reunir aqui na página Estação da Luz Espírita para você. Então, hoje nós vamos reproduzir o programa número 9, Construindo Pontos para a Eternidade, com Delcio Soares, Hugo Laércio, Cíntia Martins e Vera Correia. Hoje eles falam sobre o Evangelho. Nas terças-feiras, pela manhã, de 8 às 9 horas, eles estudam o Evangelho. Nas quintas-feiras, eles estudam o Livro dos Espíritos. Então, hoje, Construindo Pontos para a Eternidade, um estudo do Evangelho. Um trabalho simplesmente imperdível. E aí nós lhe convidamos para a reprodução de mais esse programa. Muitíssimo obrigado por estar conosco e vamos ao programa. Então, bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que lindo, divino e maravilhoso. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e também do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E agora é terça-feira, 8 horas, nós deixamos de ser espíritas e vamos construir pontes para a eternidade. E essa ponte, a primeira parada dela é em São Paulo, com Décio Soares, que vai fazer o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Meu amigo Décio, bom dia, e o comando do programa agora está com você, meu querido. Bom dia, Tavares, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Estação, da Web Rádio Estação da Luz. Nós estamos chegando nessa terça-feira, 1º de setembro de 2020, com mais um programa Construindo Pontes para a Eternidade. Queremos cumprimentar os nossos amigos ouvintes, nossos irmãos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, também do Facebook, que nos acompanham na programação diária da Rádio Estação, e também cumprimentar os nossos amigos que estão na sala, que vão fazer o programa conosco hoje. Nós temos aí, fazendo essa ponte com o Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Guaianazes, aqui mesmo do bairro onde moramos. Hoje o Hugo. Bom dia, Hugo. Bom dia, pai. Bom dia a todos os ouvintes da Web Estação da Rádio Portal de Luz. Estação da Luz. Bom dia a todos. Bom dia. Agora também nós temos o prazer de receber as nossas amigas, a Kátia Martins, ela que também é voluntária aqui do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Guaianazes. Bom dia, Kátia. É um prazer ter conosco. Bom dia, Delson. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da Rádio Estação da Luz. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenhamos um ótimo programa aí para a gente aprender juntos. Obrigada. Seja bem-vinda. A nossa companheira Vera, que está voltando. Né, Vera? Bom dia, Vera. Sempre um prazer ter você aqui conosco. Bom dia a todos, bom dia a turma da rádio. É um prazer estar retornando. Tive a oportunidade de já participar da outra vez, adorei. Realmente estamos criando pontes, né? Bom dia. Que façamos essa ponte com os nossos amigos necessitados do Evangelho de Jesus, necessitados das orientações, né? Aqui em off conversamos sobre as necessidades que muitos dos lares estão passando, e isso é muito importante para que nós possamos levar essa palavra de conforto, de otimismo, de amor do Mestre do nosso Senhor Jesus a todos os lares dos nossos queridos ouvintes.
e a todos aqueles que precisam dessas orientações, como nós precisamos diariamente, né? Então, fica aí já o senhor Wilson José da Hora, lá do Pernambuco, lá da terrinha, Wilson José da Hora, o nosso ouvinte, nosso cadeira cativa, a Regiane Fernandes, que já está participando também. Bom dia a todos, cumprimentando a todos. E, como diz Tavares, todos os nossos trabalhos aqui no planeta Terra, nós precisamos de uma prece, de uma autorização no mundo espiritual. Por isso, nós vamos aqui encaminhando já a esse pedido para as nossas preparações aqui. Estou também divulgando aqui no Facebook, para que os nossos ouvintes possam acompanhar, nossos irmãos. Feito isso, nós vamos aí dando início aí à preparação. A nossa mensagem de hoje, nós pegamos o livro Vinha de Luz, a nossa mensagem é do capítulo 5, e diz assim: com amor. E, sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses 3,14. E diz Emmanuel: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção em si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que se entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore. Melhor, na árvore da vida, todavia o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo, na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo amor, pelo melhor do mundo, ou pelo amor do mundo, né? Então, vamos aí agradecendo ao Espírito Emmanuel por essa grande lição nessa leitura do capítulo 5 desse livro, Vinha de Luz, nos trazendo riquíssimas orientações e reflexões para a nossa vivência, para aplicar no nosso dia a dia. Que possamos todos nós, todos os dias, todas as manhãs, agradecer a Deus por essas oportunidades de estarmos juntos. É uma dádiva. Viver é maravilhoso, é uma dádiva. E aproveitamos sempre a nossa oportunidade. Não vamos ficar presos a medos, não vamos ficar presos a ideias de que não vamos conseguir, porque tudo tem um governador que rege o mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos devolvendo a palavra aí para nossa amiga Vera, para que ela possa fazer a prece de abertura do nosso programa de hoje. Que assim seja. Então, assim, mais uma vez, já cumprimentando a todos, vamos numa sintonia de muita luz, de muita paz, de muito amor, já refletindo sobre esta mensagem, trazendo para os nossos corações. Vamos num só pensamento, cumprimentando toda a equipe de luz, que já se faz presente, todos os nossos amigos espirituais de luz, que estão nos acompanhando nesta manhã. Já vamos cumprimentando a nossa mãe,
Maria de Nazaré, ela que já vem com o seu manto azul celeste de luz, nos abraçando, nos fortalecendo, nos amparando. Vamos pedindo à nossa mãe querida que esteja sempre conosco, principalmente naqueles momentos de mais dificuldade, naqueles momentos em que nos sentimos um pouco mais frágeis. E vamos pedindo à nossa mãe querida que nos ampare, que nos proteja sempre. E vamos aproveitando essa oportunidade de pedir a ela que nos conduza até o seu Filho bem-amado Jesus. E diante do Mestre, ele que nos disse: venha a mim, todo vós que está fastigado, e eu vos aliviarei. Então agora, bem mais aliviados, bem mais tranquilos, mais confiantes, diante do Mestre, já vamos agradecendo pelo seu evangelho de luz, seus exemplos de amor, de perdão, de fé. Já vamos pedindo a ele todo o seu amparo, toda a sua proteção. Já vamos convidando também a ficar conosco durante o evangelho, pois ele disse: onde estiver reunido 2 ou mais pessoas, lá eu estarei. Com certeza ele está entre nós. Vamos pedindo a ele que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas. Pois Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. E diante de Deus já vamos nos ajoelhando em espírito, pedindo muita força, muito amparo, muita sustentação, pedindo encarecidamente que nos dê muita compreensão para esses momentos difíceis, que possamos tirar ótimas lições. E vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos. Já vamos agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual. Já vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, nesta linda manhã, em agradecer por essa oportunidade. Já vamos agradecendo assim com uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E assim já vamos envolvendo a nossa amiga e companheira Kátia, para que ela possa fazer a leitura do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação. O Espiritismo não é deste mundo. Vou fazer a leitura do pequeno trecho aqui do item 3. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação. Mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino.
É aí que ele é aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. É isso aí. Continua? Está mudo, pai. Opa. É interessante onde fala de Pilatos aqui no primeiro parágrafo. Eu acho que você já começou lendo na vida futura, isso, né? Para que a gente possa entender, e os nossos ouvintes possam entender já a leitura do Evangelho, né? Sim. Vou continuar aqui, o item 1, né? Pilatos, tornando-o entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertence à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Muito bonito. Eu fico imaginando, aos nossos queridos ouvintes, a todos nós aqui da sala, eu fico imaginando essa cena do nosso mestre Jesus diante de Pilatos, sendo interrogado por Pilatos. Uma reflexão de que o espírito puro, como o espírito de Jesus, poderia estar diante de um espírito de terceira ordem, que era o espírito de Pilatos, né? Mas veja a simplicidade e o amor de Jesus, e os ensinamentos que Jesus nos traz, exemplificando, né, essa humildade, que às vezes é preciso a gente passar por algumas situações para termos. E então é muito interessante a gente refletir sobre isso, né? Sobre essa situação que Jesus se colocou diante de Pilatos. Lembrando que Pilatos ele era o governador da Judéia, né? Um homem da época bastante corrupto, né? A gente vê aí que a corrupção ela não é nova, como os personagens também não são novos, né? A gente sabe que tudo isso que acontece no mundo são ainda reparações, né? Nós cometemos, né? Eu me coloco nas condições de nós pela encarnação. Nós cometemos. E ali, naquela época, era Pilatos na Judéia, Herodes na Galileia, Nero em Roma. Enquanto isso, Roma sendo lesada porque eles desviavam o dinheiro de Roma, né? Tanto Herodes como Pilatos. E a corrupção prevaleceu aí até os dias de hoje prevalece. Mais interessante é exatamente essa reflexão dos ensinos de Jesus, né, que temos a oportunidade, né? Eu vou deixar para que vocês possam, aí, Hugo, você quer já iniciar, Hugo, sobre esses comentários nossos aí? É interessante, né, sobre essa... Meu reino não é deste mundo, né, e a vida futura, que fica claro para todos nós, né, que a proposta de Jesus Cristo é despertar a nossa consciência para a criação de uma nova realidade, né, o desenvolvimento de uma nova realidade, de uma nova sociedade, de uma nova estrutura de pensamento que não era vigente naquela época, né, até pelo que o senhor estava falando aí da questão da corrupção, né, da violência desmedida, né, que acontecia naquela época e que hoje também acontece em alguns lugares, inclusive no Brasil, aqui a gente vê muita a violência, né, policial, a violência na sociedade, os roubos, a criminalidade, tudo isso demonstra o quê? Houve mas que ainda nós temos uma série de limitações, nós amadurecemos um pouco, mas nós ainda estamos longe desse reino que Jesus Cristo nos promete, né? E quando ele fala que não é desse mundo, ele também faz uma referência não só ao mundo material, mas principalmente a esse mundo de provas e expiações que nós vivemos ainda, né? Então nós sabemos que todo o processo de evolução ele se faz
leva um tempo para acontecer esse processo. Não é numa encarnação ou em uma meia dúzia de situações que nós nos transformaremos em espíritos melhores. Então, nesse sentido, Jesus Cristo também, ele revela que nós vamos nos transformar em espíritos melhores. Só que essa transformação não vai ser agora, né? Que esse reino dele, ele vai se materializar no mundo. Mas não é agora. É no futuro que vai acontecer isso. Então, todos nós temos que nos preparar para materializar esse reino aqui na Terra, para que esse reino ele possa surgir no planeta Terra. Mas, para isso, cada um de nós evoluir, amadurecer, conhecer essas leis divinas, e aí está o desafio. Né? Enquanto a maior parte dos evoluir, nós vamos ter esses desafios ainda, vamos viver nesse reino, né? Nesse reino de Herodes, de Nero, né? da corrupção, nesse reino de provas e expiações. Porque o reino que Jesus Cristo nos convida é um reino que depende do coração de cada um de nós, depende da conduta de cada um de nós. Então, ainda está difícil, né? Ainda tem as complicações, né? Porque nós ainda somos pessoas complicadas, né? Para adquirir esse conhecimento, para vivenciar esse conhecimento desse novo reino que Jesus Cristo nos convida a viver também. Né? Ele nos promete, mas também nos convida a viver nesse reino. E agora eu vou deixar que a nossa amiga Kátia faça os comentários, Kátia. Sim, Delcio, obrigada aí pela deixa. Nós vemos que as questões daquela época dos judeus não são muito diferentes das de agora. Logicamente, com as diferenciações do avanço tecnológico que o planeta teve. A influência material daquela época era muito forte também, como é agora. Como eu disse, né, você disse sobre a questão da corrupção, que não é nenhuma novidade para nós. Tinha todos aqueles interesses, né, quanto às questões de mantê-los no poder, né, todos aqueles que já estavam no poder, manter a mesma conduta e não tinha preocupação com questões espirituais. Mesmo porque questões sobre a vida futura talvez não fossem muito pensadas por todos. Eles não tinham essa preocupação, né? E eles esperavam, com as profecias sobre o Messias, eles esperavam alguém que fosse ter a influência política, que fosse armar a população, que fosse contra os líderes daquela época, para o povo ser tirado do jugo dos romanos. E também até dos próprios judeus, né? Porque as pessoas que estavam vivendo com os próprios judeus ali, com o povo de Jesus, que tanto eles aguardavam, eles também exerciam aquela influência poderosa, de submissão, não tinham preocupação com as questões espirituais de verdade, só se preocupavam com práticas exteriores, como a gente sabe, né, como lavar as mãos, o que isso ia resolver na vida espiritual, né? O que é a prática de lavar a mão, o que é a prática de dobrar os joelhos, ficar rezando tantas horas ia mudar na vida espiritual? Não ia mudar muita coisa. Então, quando Jesus veio, ele foi uma novidade. Ele foi uma situação totalmente diferenciada. Ele veio cumprir a promessa do reino de Deus, e ele, até o último momento da vida dele, como nesse momento com o diálogo com Pilatos, ele deixou bem claro qual que era a missão dele sobre a terra. Era a missão de levar um conhecimento sobre a vida futura, mesmo que um meio rudimentar, porque ele não poderia esclarecer tudo, pela falta de ferramentas, pela falta de estrutura do povo daquela época. Ele teve que falar de uma forma alegórica, em poucas palavras, mas a gente pode perceber que com a inteligência de Jesus, ele deixou poucas palavras, mas que foram marcadas para nós até hoje. E com o advento do Espiritismo, veio só ampliar aquilo que Jesus deixou para nós, sobre o mundo espiritual, descortinando todo esse conhecimento. Ainda, logicamente, quem sabe que tem muitos mistérios ainda, mas pelo nosso grau evolutivo, desse mundo que a gente vive de provas e expiações, já é o que basta, para que a gente pratique aquilo que Jesus deixou, que é o mais importante. A nossa principal preocupação deve ser, hoje em dia, com a questão espiritual, porque da questão material nós tratamos muito bem, né? Nós levantamos cedo, tomamos nosso cafezinho, vamos lá trabalhar, vamos dar um oi para os nossos amigos, a gente trabalha o mês inteiro esperando nosso salário para pagar nossas continhas,
Mas e as questões espirituais? Muitas vezes a gente vai deitar sem fazer uma oração, ou acorda sem fazer um agradecimento, né? E isso deveria ser paralelo com a vida material, porque as duas são extremamente necessárias. E ainda depois de mais de 2000 anos, a gente se vê nessa questão de esquecer do lado espiritual. Então, fica uma coisa até um pouco frustrante para nós, porque todo mundo chega à conclusão de que falta alguma coisa dentro do seu interior. Como que a gente percebe isso hoje? Através das doenças que nos acomete, muitas questões sobre depressão, sobre ansiedade. Nesse momento mesmo que a gente está vivendo do isolamento social, nós percebemos quantas pessoas que estão com dificuldade, difícil se manter em casa sozinhas, como a gente estava no bate-papo antes, né? Imagina que a gente não possa se sentir bem dentro da própria casa, né, Verinha? Então, como que a gente vai viver desse jeito? Então, é essa questão. Então, Jesus, a gente tem que aproveitar tudo que ele deixou, tudo. Começar agora, já, isso é uma questão urgente. A questão do conhecimento e da divulgação espiritual é importante por isso, porque tem pessoas que talvez nunca se preocuparam a vida inteira com a questão espiritual. Nós já nos preocupando, já estudando um pouco, já fica difícil a retomada da questão da reforma íntima. Imagine as pessoas que nunca se preocuparam com isso e estão vendo agora esses desencarnes. A pessoa às vezes pensa, puxa, não tive tempo de me despedir da minha família, não tive tempo de conviver com ela, agora eu estou aqui no leito de hospital. Então, a questão espiritual, do estudo da vida espiritual, do nosso futuro depois do nosso desencarne, é urgente, essa questão é urgente para nós tomarmos conhecimento. Isso não depende de denominação religiosa, porque todas trazem essa ideia. Umas de forma mais ampla, outras de forma diferenciada, mas qual que é a questão primordial? É a gente ter a consciência de que existe uma vida espiritual, que nós não estamos desamparados, porque eu fiz um paralelo esses dias conversando com alguns amigos. Se nós estamos amparados por Deus no mundo de provas e expiações, se nós temos a nossa vida, a gente consegue trabalhar, levar o alimento para dentro da nossa casa, curtir com a nossa família, imagine o amparo que nós vamos ter no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Deus não abandonou ninguém. Então, a gente precisa ter, assim, se ligar na fé, se ligar nesse conhecimento espiritual que Jesus deixou, e é isso aí. Essas questões aí que a gente tem que se preocupar hoje em dia, que está muito urgente. Mas você tocou num ponto fundamental em que nós possamos refletir sobre a questão de Jesus, né? Naquele tempo, Jesus falou sobre parábolas, ele entendia que nem todos compreendiam os seus ensinamentos, né? Por isso foi necessário deixar muitas coisas incutidas, né, nessas parábolas, para que 18 séculos depois, 1800 anos depois, viesse Kardec trazendo todo o seu pensamento, de todo o seu evangelho, de todos os seus ensinamentos, né? E através do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, nos trouxe aí essa gama de informação que nós temos hoje abertamente aí, hoje dando-nos possibilidade de levar aos 4 cantos do mundo, através de como estamos fazendo aqui nesse bate-papo, nesse evangelho, nessa manhã, né? por conferências, por plataformas, olha que coisa interessante. E naquela época ainda a natureza humana daquela época ainda era muito fechada essa abertura, né? Por isso que Jesus também deixou muitas coisas, e Jesus passou por muitas coisas nos ensinando, que haveríamos também de passar. Mas eu gostaria de trazer também a consideração da nossa companheira Vera, né, para que ela possa tecer aí os comentários sobre o tema do Evangelho, meu reino não é deste mundo. Obrigado, Delcio. E pegando o gancho que vocês comentaram muito bem, diga por sinal, né? Essa questão que você colocou de Jesus diante de Pilatos, né? Ali ele mostrou toda a sua grandeza. Só um grande espírito para se fazer tão simples, né? Para nascer numa manjedoura, para ser um carpinteiro, para andar entre os simples, né? Só um espírito de muita grandeza mesmo. Hoje a gente vê que nós estamos buscando, como a Kátia colocou, ainda o material, né? A gente estamos muito longe dessa simplicidade para fazer parte desse reino, porque a gente busca o status, né?
a gente busca ser o melhor, ser o diferente que nos coloque num patamar superior ao nosso irmão. Vemos, infelizmente, nas redes sociais, eu até evito muito de ver só alguma coisa mesmo, porque nas redes sociais estamos vendo uma situação muito difícil de alguns irmãos se colocando em patamar superior ao outro, né? Porque mora numa Alphaville, porque é um desembargador, o outro é porque é um engenheiro, e essas pessoas que achando que esses status, esses cargos, esses diplomas, né, vão dar a eles algo para entrar nesse reino de Deus. E nós sabemos que o reino de Deus, esse reino que Jesus veio nos ensinar, dentro de uma simplicidade, né, da sua grandeza espiritual, é trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, sermos, né, temos empatia pelo outro, temos a preocupação de ser um cidadão de bem, um cidadão honesto, fazer a diferença na nossa comunidade, fazer a diferença nas nossas redes sociais, levar uma palavra de carinho, de conforto, mostrar dignidade, não é? Então, esse é o reino de Deus. E podemos trazer esse reino para os nossos dias, não precisamos esperar chegar no mundo espiritual. Se nós tivéssemos já aproveitado todo esse ensinamento de Jesus durante esses 2000 anos, nós já estaríamos num reino de Deus aqui mesmo na Terra. Porque Jesus disse, né? Se nós não sabemos tratar do pequeno, se nós não conseguimos lidar com o pequeno, que é o mundo material, que dirá com o mundo grande, né? Que é o espiritual. Então precisamos aprender mesmo e termos essa saber, né? Que precisamos estar pronto para esse reino, mas um reino aqui mesmo. Podemos trazer o reino de Deus para os nossos dias, para a nossa vida, para a vida da nossa família, principalmente agora que estamos em família, né? Deus nos colocou ali, ó. Nós tínhamos uma vida fora, né? A nossa casa estava virando dormitório só, né? E aí Deus falou, não, peraí, não é assim não. Você veio para cuidar desses aí, ó, para ficar com eles. Então trate de ficar, não é? Então, como nós estávamos comentando, é difícil você entender, compreender uma pessoa que não está bem dentro de casa. Uma criança que não se sente bem com os pais. Então, veja a situação da nossa sociedade. Não estamos bem dentro de casa. Estamos ficando doentes, estamos com depressão, quando que se deveria ser o contrário, né? Estarmos bem, porque estamos em família, estamos com os nossos, estamos entre irmãos. Então, o quanto nós precisamos melhorar para fazer parte desse reino que Deus, que Jesus veio nos mostrar, né? Obrigado, eu passo a palavra. Muito bem a colocação feita pela amiga Kátia, por você, pelo Hugo, por nós aqui. E é interessante refletir que se a escola é o primeiro lar, essa pandemia fez a nossa rematrícula novamente, né? Porque nós já estávamos desistindo dessa escola, né? E a pandemia rematriculou a gente nessa escola para que a gente possa aprender de verdade. Mas eu quero mandar um abraço aqui para os amigos que nos acompanham pelo Facebook, José Augusto Farias, Divino Santana, lá na Bahia, o Luiz Alves de Oliveira, Alexandre Santos, nosso amigo Alexandre Santos, aí ele que comanda aqui um programa na Estação da Luz, todas as quartas-feiras, Filosofia, Ciência e Moral. Um abraço para o nosso querido Alexandre, sempre participando conosco aqui da programação também. Tavares nos informa a direção e que já temos pergunta no ar. Vamos ver a pergunta que vem aí. A que quis Jesus expressar quando respondeu Pilatos que seu reino não era deste mundo? Martim Santos Reis.
Parnamirim. Bom dia, Martins, um grande abraço para você. Jesus, o que quis Jesus expressar quando respondeu Pilatos que o seu reino não era desse mundo, Jesus estava expressando não só a Pilatos, mas a todos nós, deixando essa lição, né, de que nós precisamos aprender as verdades dos seus ensinamentos, porque Jesus vinha trazendo a verdade para Pilatos. Pilatos não compreendeu, assim como 2000 e poucos anos depois, nós também ainda não compreendemos as verdades que Jesus vinha nos trazer, porque nós não aprendemos a amar o nosso próximo, né? Não vou nem entrar na questão de Deus, que é o primeiro mandamento, mas o segundo, que é semelhante, é amar o nosso próximo, e nós ainda não aprendemos. Jesus não fazia separação de ninguém, Jesus não excluía ninguém, ele estava sempre no meio do povo necessitado, nós fugimos muito dessa realidade, nós ainda desviamos do caminho daquele que precisa, desviamos de calçada para não ter encontro aquele irmão que vem no caminho, às vezes mal vestido, ou até de uma forma ou de outra necessitando de um banho, nós pulamos de calçada para não trombar de frente. Jesus não faria nada disso. Então, Jesus quis dizer, trazer a sua humildade em todos os sentidos. Jesus procurou nos ensinar, mas nós ainda não aprendemos. Mas eu vou passar a palavra aí para que os companheiros aqui possam dialogar, possam conversar, e possam passar aí maiores explicações. Vamos iniciar agora pela Kátia e finalizar pelo Hugo. Então, respondendo essa questão do nosso amigo ouvinte, não é demais a gente falar que Jesus era um psicólogo, apesar de que ele foi bem sucinto na resposta que ele deu para Pilatos. Não demandava muitas explicações, mas Jesus ele tinha uma inteligência incrível, e ele sabia sintetizar todas as ideias dele, ele sabia como passar e deixar registrado, tanto que nós temos o conhecimento desse diálogo nos dias de hoje. E é muito discutido, como estamos fazendo agora, né, tentando compreender Jesus, tentando compreender o que ele quis passar e as verdades que ele nos trouxe. Ele queria deixar bem claro que ele poderia até ser rei na fala de Pilatos, porém, esse reino, essa realeza não era desse mundo. Não era esse ponto que ele estava querendo discutir. Era a questão espiritual e não a questão material. Ele não veio para confrontar reis da terra, ele não veio para confrontar sacerdotes, ele não veio para confrontar nada material do poder material do planeta. Ele veio, sim, para mostrar a realeza espiritual. E veio, através dos seus exemplos, deixar claro o que era necessário para que se elevasse esse plano espiritual de uma forma mais tranquila, mais serena, mais sábia, para nós usarmos a nossa ferramenta, da nossa capacidade, da nossa inteligência também, porque nós temos a nossa inteligência, nós adquirimos conhecimento. E o que nós vamos fazer com esse conhecimento? Sabendo que a nossa vida não termina nessa, sabendo que a nossa vida ela é só uma questão atemporal, de tempos em tempos nós voltamos ao planeta para nossas encarnações ou em outras moradas de outros planetas, nós temos que levar em conta o quê? O que é principal? O preparo para retornar à vida espiritual. Porque é lá onde vai cair as máscaras, é lá onde nós vamos mostrar nossa bagagem. Então, Jesus quis deixar isso bem claro. É isso que eu compreendi. Né? Então, ele não quis confrontar, tanto é que Pilatos falou, para mim, esse homem não cometeu crime nenhum, né? Como ele deixou claro. Ele devolveu para os sacerdotes a questão de Jesus. É que lá já tinha era um engodo, né, para que eles pudessem incriminar Jesus. Porém, Pilatos não viu nada demais nele. O povo também contava com ele, só que ele, com aquela sabedoria dele, ele confrontava os grandes da época. Mas Jesus deixou tão claro, né, nós é que não pegamos o gancho de Jesus daquela época e acabou acontecendo tudo o que aconteceu com ele. É isso. Vera? Quando ele diz, o meu reino não é desse mundo, eu acredito que ele estava querendo dizer para que a gente não se preocupasse tanto com a matéria, não nos preocupássemos tanto em ter, na ganância do ter, do poder, na ganância do ter, mas sim para que a gente se preocupasse com o ser, porque é o ser que vai nos acompanhar.
Nós estamos nessa situação hoje. Nós não somos hoje. Por exemplo, nós estamos como filho, nós estamos como irmãos, nós estamos como esposa, como marido. E tudo é muito passageiro. Eu acho que Jesus veio nos dizer que este mundo aqui material, ele é muito passageiro diante do mundo espiritual. Que era para a gente se preocupar muito mais com o ser e não o ter. Porque o reino de Deus vai ser para aqueles que adquiriram o ser, adquiriram as virtudes, adquiriram o aprendizado que ele veio nos dar, que é o amor, que é a benevolência, que é a misericórdia, que é o perdão, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a si mesmo, para a gente praticar isso, porque é isso que nos acompanha. O que vai nos acompanhar a minha mãe dizia que caixão não tem gaveta, então tudo vai ficar, toda a matéria vai ficar. Então, se eu posso ser um grande político, eu posso ser um grande engenheiro, eu posso ser um grande, o que quiser, mas esses títulos não irão me acompanhar. Como no próprio evangelho desse capítulo mesmo, um pouquinho lá na frente, nós temos a rainha, né? Que é o depoimento da rainha dizendo que o seu título não a acompanhou, que rainha ela chegou aqui, ela estava aqui, rainha ela acreditou chegar lá, só que não chegou, porque o título é da terra, o título é aqui, ó, do mundo material. E esses títulos, esses bens, a nossa casa, o nosso carro, todas essas coisas, as nossas joias, roupa, nada vai nos acompanhar. Vão ficar, e as pessoas já vão distribuir quando a gente fizer a passagem, já vão discutir quem vai ficar com o quê, não é? O que vai nos acompanhar são os nossos crescimentos espirituais, as nossas virtudes, aquilo que a gente conseguiu de fato, né? Aquilo que nós temos de real valor, que é a nossa virtude, as nossas condições morais, que é para isso que estamos aqui, para desenvolver essa parte moral, a nossa reforma interior, a nossa modificação, para fazer parte desse reino, porque senão também não iremos entrar nesse reino, porque os nossos títulos, as nossas coisas materiais da terra não serão suficientes para abrir a porta, né? Não teremos essa chave desse reino. O que abre a chave desse reino é o amor, é a caridade, é o perdão, é a misericórdia. E se nós não tivermos isso, não teremos a chave desse reino. Obrigada, eu passo a palavra. Hugo? É interessante quando a gente analisa, né, esse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, como, né, as outras mensagens de Jesus Cristo, é que fica claro, né, que a premissa que Jesus Cristo sempre trabalha e mostra para toda a humanidade é a crença na vida futura. Né? Se nós não tivermos a crença na vida futura, muitos dos ensinamentos que Jesus Cristo nos passou, né, não fazem sentido, não se encaixam. Né? Então, nessa passagem, quando Jesus Cristo fala, né, que meu reino não é deste mundo, ele também faz uma menção clara a essa vida futura, né, essa expectativa futura que todos nós devemos ter como espíritos imortais que somos, mas que, né, na nossa materialidade, nas nossas limitações, nós esquecemos disso, né? Nós não estudamos, nós nos focamos muito na vida presente, nos problemas presentes, nas dificuldades ou nos títulos presentes, e esquecemos que isso é uma etapa da nossa evolução, né? Que todos nós temos uma vida espiritual e temos possibilidades infinitas, só que para despertar essas possibilidades e para desenvolvê-las, nós precisamos começar a ter esse olhar além, né? Além dessa vida, né, além das nossas limitações e das situações que estão acontecendo conosco agora. Se nós formos pensar justamente sobre, por exemplo, Roma,
Pilatos, César, né? Quantos líderes aí materiais já passaram e caíram, quantas sociedades já se desfizeram, né? A própria Idade Média, né, com o poder todo da igreja, né, dos papas, né, dos reis absolutistas, já passaram, né? E hoje a nossa sociedade, com os nossos líderes, né, com os governantes agora materiais que nós temos, também passará. Né? Tudo passará material, porque é da natureza da matéria ela passar. A matéria ela está em constante transformação. Os espíritos também estão se transformando. Só que se nós não tivermos essa noção, esse conhecimento das possibilidades da vida futura, o ensinamento do Mestre Jesus Cristo não faz sentido. Então nós precisamos, né, começar a pensar sobre essa possibilidade, como espíritos imortais que todos nós somos, sobre o que nos espera. Inclusive, até aqui no próprio capítulo fala, né, que sem esse ponto essencial do ensinamento do Cristo, né, da vida futura, os próprios sofrimentos, os próprios desequilíbrios que nós temos nessa existência, as dores que nós acumulamos e que nós passamos, também não fazem sentido. Então, nós precisamos trazer ao contexto dessa vida futura para perceber que tudo é transitório, que a dor, o sofrimento, a humilhação, né, os processos que nós passamos, seja da riqueza ou da pobreza, é tudo relativo, são aprendizados do espírito, e que sem o espírito ter essa noção da vida futura, de que o reino, né, e aí nós podemos entender esse reino, tanto como, né, um estado espiritual que todos nós podemos almejar e alcançar, de equilíbrio, de paz, de plenitude, de felicidade, né, de tranquilidade dentro do nosso coração, nós só vamos alcançar através dessa transformação, através desses processos que nós vamos passar, que está, inclusive, né, dentro do contexto, a própria dor, o próprio sofrimento, as próprias limitações materiais, né, as limitações espirituais que nós temos, né, próprio Jesus Cristo, que não precisava passar por nada disso, foi crucificado, foi humilhado, né, dentro da materialidade ali, ele passou por vários tipos de sofrimento, mas isso não afetou as suas possibilidades espirituais, quem ele era espiritualmente e o equilíbrio que ele tinha dentro do coração dele. Então fica muito claro aqui nessa passagem também da vida futura, que nós podemos construir, né, essa felicidade, esse reino, esse equilíbrio dentro de cada um de nós, até que um dia, né, como sociedade, como coletividade, todos nós possamos, né, ter esse equilíbrio de uma forma coletiva, de uma forma geral, né, espalhado pela própria materialidade. Mas enquanto nós ainda não temos condição de ver esse equilíbrio espiritual na matéria, né, na vida material, nós podemos ir construindo na nossa vida espiritual, dentro de nós, na nossa vida, nas nossas relações afetivas, conforme a gente estava até conversando aqui sobre a família, né, os processos que estão sendo desencadeados agora durante a pandemia, tudo isso faz parte, né, desse aprendizado e dessa visão que Jesus Cristo veio nos ensinar, né, de que nossa vida não é apenas essa encarnação, né, muito mais que isso. E nós temos que começar a ter essa visão espiritual dessas possibilidades infinitas que todos nós temos, né, que muitas vezes nós negligenciamos pelas nossas limitações também. Muito bem colocada por vocês aí, e eu quero agora mandar um abraço aqui para a Sueli Godoy, que está nos assistindo, nossa companheira também, lá do centro, né? Um abraço para a Sueli, um abraço aí para todos os seus familiares. A Amanda, né, minha filha, também assistindo, e os companheiros que estão nos acompanhando aí pela Web Rádio Estação da Luz e pelo Facebook. Já temos pergunta no ar. Manda aí, meu amigo. Sérgio, nosso companheiro Sérgio de Pium. Delson, porque Jesus disse, meu reino não é aqui. Jesus, bom dia, Sérgio, muito bem, meu reino não é aqui, mas é aqui que ele se começa. Nós temos que entender que Jesus não falava num reino exterior, Jesus falava num reino interior, Jesus falava de dentro de nós, do nosso coração. Apesar do meu reino não ser exterior, meu reino é interior. Tudo pode abalar no mundo, mas a minha estabilidade emocional, a minha estabilidade de fé, de confiança, o meu coração cheio de amor, ele não pode se abalar. Ele tem que compreender, porque Jesus faz parte dele. Esse reino está dentro de cada um de nós. Aqui nós começamos esse reino,
para, como diz os irmãos aí da sala, para caminharmos para a vida futura. Muitos dos nossos desafios, das nossas pendências, das nossas dores, são burilamentos para a nossa alma. A alma é imortal, a alma não se degrada, e é essa alma que vai ser feliz na vida futura. Enquanto matéria, aqui na Terra, nós temos que passar por esse reino obscuro, às vezes de muito sofrimento, mas lembrando que quem tem Deus, quem tem Jesus no coração, vencerá todas e qualquer dificuldades. Viu, Sérgio? Fica aí o meu abraço para você, e eu passo a voz para a nossa amiga Vera, para que ela também possa, a palavra, para que ela também possa responder a sua pergunta. Sérgio, bom dia. O meu reino ainda não é deste mundo, porque justamente ainda nós não estamos numa condição espiritual, como Deus colocou, de ser um reino de Deus. Ainda fazemos parte, infelizmente, do mundo de prova e expiação. Mas por que é porque Deus quer assim? É porque Deus quer que tenha um tempo para ser provas de expiação? Existe um período, olha, daqui 200 anos vai ser assim, até 200 anos. Não, isso depende de nós. Depende nós que estamos aqui encarnados, de fazer essa transformação, de fazer essa mudança. Como Deus colocou, esse reino é interior, é de dentro de nós. Então, se a gente tem uma historinha que eu vou contar bem rapidinho, sobre o menino que está conversando com o pai, e o menino fala: pai, me ajuda a consertar o mundo. E ele tem lá um mapa-mundi todo bagunçado. Aí o pai dá para ele, pega os papéis, dá para ele, só que dá de uma outra forma. E mostra para ele, ó, como é rapidinho. Aí o menino pergunta: nossa, pai, como você conseguiu? Ele falou: porque do outro lado tem o rosto de uma pessoa. Então é mais fácil a gente consertar o rosto de uma pessoa, que para nós é muito mais conhecido do que o mapa-mundi. Ou seja, queremos mudar o mundo, temos que nos transformar primeiro. Será a nossa transformação. Nós é que vamos nos transformando, é que vamos mudar o mundo. Então, Deus dá esse tempo para a gente fazer essa transformação, mas também precisa partir de nós essa mudança, trazer esse reino, através das nossas atitudes, através das nossas falas, através dos nossos, do que nós colocamos nas redes sociais agora, que está tão, né, fazendo parte das nossas vidas, o que estamos assistindo, o que damos audiência. Isso tudo faz parte para que a gente modifique esse mundo aqui, esse reino material, que também pode ser um reino material também, se a gente souber dividir, se a gente souber ver a condição do nosso irmão, saber doar, não é? Não doar só material, mas doar amor, doar carinho, doar compreensão, doar respeito. Então, veja que nós podemos trazer esse reino material que Jesus disse que ainda não estávamos prontos. Não estávamos prontos há 2000 anos atrás e ainda estamos engatinhando agora, né? Estamos iniciando esse processo. Mas acredito que estamos já no caminho para trazer esse reino que Jesus veio falar, que é um reino de amor, que é um reino de carinho, é um reino de compreensão, é um reino onde todos serão tratados como igual. Você vai ver o outro e vai se ver no outro. E aí vai ser o seu respeito, porque você está se vendo no outro. E aí você vai amá-lo. E essa família não será só a consanguínea, né? Seremos uma família universal.
eu passo a palavra. Kátia. Bom, tem uma questão realmente interessante aí nessa pergunta do Sérgio. Meu reino ainda não é aqui, né? Porque Jesus, naquela época, não vislumbrou a possibilidade do reino dele ser implantado aqui. Apesar de nós termos confiança na vida espiritual, não significava também que não poderia transformar esse planeta. Quando a gente fala na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, olha só que interessante. Então, o reino de Deus, ele pode ser implantado no planeta, mas, como disse a Vera, como disse o Hugo, o Delson, vai depender das nossas condutas. A questão hoje em dia da solidariedade, ela tem que ser uma questão que contagia todos, que quando todos tiverem um espírito solidário e fraterno, aí sim vai ter condições de implantar o reino de Deus no nosso próprio planeta. Porque esse momento que nós estamos vivendo agora, da transição planetária, mostra que, apesar de estar evidente a maldade, também está evidente o lado bom das pessoas, a bondade, o sentimento sincero de fraternidade, de solidariedade. E aí mostra como Jesus profetizou: meu reino ainda não é daqui, mas não significava que não poderia ser, ele deixou aquele gancho, né? E como no Pai Nosso está bem explícito, venha a nós o vosso reino, os nossos pedidos, nós pedimos isso. Mesmo que muitas vezes a gente não preste atenção na oração do Pai Nosso, mas nós pedimos o reino de Deus na terra. Se Jesus nos ensinou assim, é porque tem a possibilidade, sim, de futuramente o reino de Deus ser implantado no nosso próprio planeta, né? Porque nós estamos vivendo a transição planetária, transformando o planeta e para uma situação muito melhor, para vir espíritos melhores, para vir espíritos em condições de transformar, de cuidar da natureza, cuidar uns dos outros, e, enfim, exercer todo o sentimento, toda a atitude de fraternidade e de solidariedade, né? Isso que eu percebo que, nessa questão aí, que é muito importante aí, sobre Jesus, você ter levantado, que o meu reino ainda não era, mas que pode vir a ser, ok? Bom, já estamos caminhando para o final do programa, né? Faltando aí 5 minutinhos, eu vou deixar a cara que o Hugo faça aí já o seu comentário e já fazer suas considerações finais para a gente e cuidar dos nossos afazeres também, né? Vocês já estão preparando para trabalhar, né? Então, vamos aí, Hugo. Essa questão, né? O reino não é desse mundo ainda porque nós não queremos ainda que seja. Né? Porque se nós formos olhar, nós já temos conhecimento, já temos, né, tecnologia, já temos várias ferramentas que nós poderíamos aplicar da melhor forma possível. Né? Hoje nós ainda fabricamos bombas, né? Nós temos, apesar de ter aí recursos quase infinitos, né, nós usamos de forma errada. Né? Nós não construímos a sociedade para ela ser justa, para ela ser igualitária, né, para distribuir. Produzimos aí recordes e recordes de alimento todo ano, mas usamos os alimentos para quê? Para vender, né, a preços exorbitantes, porque é o lucro que conta. Né? Nós não criamos uma estrutura social onde as pessoas recebam, né, de forma igualitária os recursos materiais. Né? Devastamos as florestas daqui a pouco, né? Contraímos da floresta devastada os vírus, né, como a pandemia que estamos tendo agora. Então, nós mesmos complicamos a nossa evolução. Por quê? Pelo nosso livre-arbítrio. Né? O Jesus Cristo disse, né, o reino dele não é desse mundo. Por quê? Porque nós ainda não decidimos criar esse reino aqui. Não é porque ele não quer, não é porque Deus não quer, ou a espiritualidade não quer. É porque nós, no nosso egoísmo, ainda não queremos. Quando nós nos livrarmos, né, diminuirmos o nosso egoísmo, começarmos a criar estruturas sociais, né, estruturas políticas que reflitam, né, esse equilíbrio, essa fraternidade, igualdade aí que nós, né, ainda falamos na filosofia, mas não vivemos na prática, aí sim o reino dele vai começar a ser implantado aqui. Né? Nós já temos inteligência, já temos recursos, já temos ferramentas, mas nos falta o quê? O coração. Nos falta, né, a sabedoria para nós implantarmos esse reino aqui, nós começarmos esse processo. Então, as coisas vão devagar porque o nosso egoísmo ainda é muito grande. Né? Essa é a verdade. Mas, né, nós cremos e buscamos, pouco a pouco, aí, através das reencarnações, essa transformação. E tenho certeza que a espiritualidade está fazendo a parte dela,
né? E aos poucos cabe a cada um de nós fazer a sua parte para que esse reino, em algum momento, ele se consolide aqui no planeta Terra e surja uma nova sociedade, um novo ritmo econômico, uma nova forma de se viver, com novos objetivos, que não seja apenas os objetivos materiais, e que nós possamos, sim, ter uma vida rica, plena, aí, de tranquilidade, de sabedoria, de saúde, né, de crescimento espiritual. É tudo isso que nós almejamos, mas ainda está muito no nosso idealismo, né? Nós ainda temos que vivenciar mais na prática os elementos que vão transformar a sociedade nessa vida futura, nesse reino futuro que todos nós almejamos. Então, essa reflexão fica aí final também para todos nós. Nessa narrativa que o Hugo comentou aí, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma passagem muito interessante no desenrolar dos acontecimentos do descobrimento do Brasil, quando aqui os portugueses vieram os espanhóis, os alemães, e aí prosseguindo. E aí o que aconteceu? Ismael chega a Jesus chorando, porque via muitas atrocidades com os nativos, muitas coisas acontecendo aqui. E Ismael, que é o nosso governador planetário, chega a Jesus chorando. E Jesus disse: Ismael, acalme o teu coração. O homem, de posse do seu livre-arbítrio, ele tem o direito de ir e vir, ou seja, de cometer até seus desatinos. Ou seja, o homem muda os fatores, mas eu, Jesus, mudo os acontecimentos. Então, é interessante, né? Jesus está no comando. A nossa querida Eunice, né? Anice, infelizmente, são muitas as pessoas que não compreendem a necessidade de nos atermos para as mudanças interiores, deixando de lado os valores materiais e nos atentarmos para a evolução espiritual, a prática do bem e do amor. Mas é bem isso mesmo, nisso. Às vezes nós valorizamos, é o que a Vera disse, nós valorizamos o ter e esquecemos do ser, né? Ter mais condições financeiras, ter mais status, ter mais prestígio e sermos. E aí nós esquecemos de sermos mais irmãos, mais amigos, mais solidários. É aquilo que o Hugo colocou. Na medida que nós compreendermos que a comida tem que estar na mesa de todos de um igual, que ninguém é melhor que ninguém, que a casa tem que ser para todos de igual, que todos nós temos direito de ter nossa moradia, que a saúde é para todos de igual, que todos temos direito a ter saúde, a educação, e eu me friso aqui na educação, porque é um dos primordiais para mudança de toda uma cultura, é na educação. Aí nós vamos, sim, já começar a sentir esse reino de Deus dentro de nós, do nosso coração. Então, meus irmãos, meus amigos, eu vou pedir licença a vocês para fazer uma divulgação de um trabalho também muito interessante que vai acontecer dia 26 de setembro, que é o 12º Seminário Solidário do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, lá da cidade de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. E nós vamos ter os expositores aí, a Sandra Borba, do Rio Grande do Norte, a Elizabeth Diniz, também do Rio Grande do Norte, o Marcelo Shoa, aqui de São Paulo, e o Frederico Menezes, do Pernambuco. Eles que vão falar sobre as doenças silenciosas da alma, que é a depressão, que é o suicídio, a ansiedade, a obsessão, o pânico e as perdas de entes queridos. Esse seminário acontecerá dia 26/9, das 8 às 13 horas. Com esses palestrantes que eu disse, tem aí a transmissão da Rádio Portal de Luz, do YouTube, Reviver, Web Rádio Estação da Luz e o Seridó Espírita. Nós temos lá também um QR Code, onde você pode fazer sua doação voluntária em auxílio a todos os trabalhos da instituição lá do Francisco de Assis, Grupo Caritativo Francisco de Assis, a Casa de Francisco, lá da nossa irmã Cláudia Rocha. Então, fica o convite para vocês, só relembrando a data, 26/9, das 8 às 13 horas, online, para que você participe e vamos prestigiar, porque é um trabalho muito interessante e muito necessitado para esses dias de hoje. Bom, vou devolver a palavra para nossos irmãos, para que eles possam já... Primeiro, Tavares, você gostaria de fazer... Não, deixa eles fazer em seguida eu passo para você passar a divulgação. Vamos lá, Hugo, suas considerações. Você fica para fazer a prece final, Hugo.
Vera, suas considerações finais, Vera, por favor. Tavares? Foi um prazer imenso participar, já começar amanhã, não é? Falando de Jesus, falando de Deus, falando da Boa Nova. Não tem como não começar melhor que isso, né? É uma prática que devemos trazer para o nosso dia a dia, devemos trazer para a nossa rotina, né? Trazer os ensinamentos do Cristo, trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, para o nosso coração, e mais do que tudo isso, trazer para nossas ações, trazer para nosso dia a dia, que a gente possa praticar o Evangelho do Cristo, trazer para o nosso ser uma coisa muito natural em nós. Primeiro precisamos forçar isso, né? Ainda estamos naquele processo do aprendizado. E dizem que a gente aprende por repetição, né? Então vamos repetir, vamos repetir, vamos repetir até aprender. E depois será natural em nós, como nós vemos nos nossos autores, né? Em grandes espíritos, como Bezerra, Chico Xavier, Divaldo, que já faz algo muito natural. Mas vamos fazer isso também um dia, né? Mas para todo final tem um começo, então nós precisamos começar para chegar um dia nesse patamar de amor. E um dia chegar no patamar de amor de Jesus. Mas vamos praticar aqui no nosso dia a dia, na nossa casa, naqueles que estão próximos, né? O nosso próximo, como Jesus nos orientou. Eu agradeço demais a oportunidade, agradeço por participar, por começar o meu dia assim, tão bem, falando de Jesus, falando do Evangelho. Muito obrigado e tenham um bom dia a todos. Obrigado, Vera. Gratidão por estar conosco e aceitar sempre o nosso convite, sempre aí prestativa a nos auxiliar nesse trabalho de divulgação dos ensinos de Jesus e, com certeza, estaremos juntos nas próximas oportunidades. Agradecer a nossa amiga Kátia também, né? E passar aí a palavra para que ela possa fazer os seus comentários e considerações. Obrigada. Então, pessoal, hoje foi um convite muito especial do nosso amigo Delson, participar com essas pessoas que eu amo, né, estar frequentando junto no Centro Espírita que nós participamos, agora nesse momento distanciados. Foi muito bom reavivar essa companhia, foi muito bom reavivar os sentimentos bacanas que nós temos quando nós estamos todos juntos, falando de Jesus, uns auxiliando o outro no compromisso de se melhorar como pessoa, se melhorar como cidadão, como familiar, e com isso refletindo coletivamente, porque quando nós nos melhoramos como pessoa, nós auxiliamos na implantação do Evangelho de Jesus no nosso planeta, auxiliamos coletivamente aqueles que estão ao nosso redor, veem as nossas atitudes, que é o mais importante, para que nós possamos contribuir um pouquinho que seja para a melhoria do nosso planeta. O reino de Deus, o reino que nosso Mestre Jesus disse, precisa vir, é urgente. Então, nós precisamos, com isso, mudar as nossas atitudes para que nós possamos viver mais felizes. E assim, eu desejo a felicidade a todos, muito obrigada e tenham todos um ótimo dia. Gratidão, Kátia, um abraço aí para a dona Conceição, para a dona Nelly, que eu sei que são vizinhas aí, são nossas companheiras também do centro, e um abraço a todos, né, que estão nos ouvindo. Eu vou passar para Tavares fazer a divulgação da programação da rádio, e em seguida o Hugo volta para fazer a nossa prévia de encerramento. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Rezende, faço parte aqui da equipe de Muito bom dia, meu amigo, tudo bom? Como é que vai? Obrigado, e o programa foi lindo, divino e maravilhoso. E aí, com a presença da dona Cátia, da dona Ana Vera, aí o negócio ficou mais bonito ainda, né? Só senti falta do meu espírito superior preferido, né? Mas, se Deus quiser, ela vai aparecer aí, porque esses espíritos superiores não podem estar o tempo todo também com essa turma aqui da baixa esfera. Mas hoje à tarde nós vamos ter o programa, a partir das 14 horas, o Eco de Além Túmulo, à noite o programa Estação da Luz com o nosso irmão Altamir Cunha, falando sobre diversos assuntos do Espiritismo. Amanhã de manhã, às 8 horas,
Alexandre Santos e a sua equipe estará aqui conosco a partir, como nós falamos, das 8 horas, para fazer o programa Filosofia, Ciência e Moral. E à noite, nosso irmão Barbosa e o nosso querido Fábio vão estar fazendo o programa, um momentinho só, o programa Estação da Luz sobre medicina espiritual. Na quinta-feira de tarde, o programa Ecos de Além Túmulo, e à noite, o programa Estação da Luz com a ufologia, com o nosso irmão Alexandre, falando sobre as questões da ufologia. Na sexta-feira de manhã, nosso irmão Amadeu Ferreira e o seu programa nos domínios da mediunidade a partir das 8 horas da manhã, e à noite o programa Estação da Luz com Soares, falando aí sobre as questões do senso de força, que foi relatado, se não me falha a memória, no capítulo 20 ou 22 do Entre a Terra e o Céu, do nosso querido Chico Xavier. No sábado, nós vamos fazer um programa com o nosso irmão Enzo, que ele vai falar sobre a questão do suicídio e as possibilidades do espírito quando retorna para o plano espiritual. E fechando o domingo, às 19 horas, Alexandre, aí de São Paulo, vai estar falando sobre espiritismo e filosofia. Então, é essa a nossa programação. Agradecemos, parabenizamos, e que gostaríamos, viu, seu Décio? Se eu não falar, eu falo, de contratar essas meninas. Estamos pagando aí para cada uma 100 mil euros, lógico que 100 mil euros com S, para que vocês possam participar do programa. Se aceitar a proposta, eu mando o contrato aí para dessa assinar. Aí a proposta é você que estuda e você que aceita aí, meninas. Eu vou ter que declinar do convite, apesar de ser muito, muito boa a oportunidade. Eu já estou trabalhando, né? Brincadeira. Viu? Hugo, vamos aí para a pré-final? Bom, então vamos assim, neste momento, nos acalmando, nos tranquilizando. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. E vamos numa corrente fraternal, elevando o nosso pensamento, envolvendo todo o planeta Terra, todos os espíritos que estão aqui no planeta Terra em processo de evolução. Vamos vibrando por todos os países, por todas as regiões do planeta, em especial os países que estão passando por dificuldades econômicas, sociais, políticas, financeiras, por guerras. Vamos vibrando pela pátria brasileira que nos acolhe, por todos os estados, por todas as regiões. Vamos vibrando e doando muito amor e carinho a todos os nossos companheiros que estão deixando o corpo físico neste momento, nessas semanas, nesse mês, devido à Covid, devido às outras enfermidades, que todos encontrem no plano espiritual uma alma afim, um amigo espiritual que os alcance, que os abrace, que os leve para um lugar de repouso, que os mostrem a nova realidade espiritual a que eles estão. Vamos vibrando e doando muito carinho e muito amor a todos os leitos hospitalares, a todos os nossos companheiros que estão passando fome, que estão passando dificuldades financeiras, que estão desanimados, depressivos, ansiosos pelo futuro, pelas dificuldades econômicas, sociais, que todo o planeta Terra está enfrentando. Vamos vibrando pelos nossos companheiros que estão neste momento passando por todo tipo de dificuldade, por todo tipo de dor, aqueles que estão se entregando às drogas, à prostituição, ao desalento, a todas as dificuldades. Vamos assim, pedindo licença para vibrar pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pela nossa casa, pelo nosso lar. Vibrar pelos nossos companheiros, pelos nossos familiares, por todos os companheiros do trabalho, do dia a dia. Que todos recebam muita luz, muita paz, muito amor. Vamos pedir licença também para vibrar por nós, crianças espirituais que somos, cheios de defeitos, de limitações, de dificuldades. Que possamos receber e ouvir o convite do Mestre Jesus Cristo a criar esse novo reino. Que possamos iniciar essa tarefa árdua no nosso coração, nos transformando, refletindo sobre a nossa conduta,
para que um dia possamos doar apenas amor, apenas paz, apenas tranquilidade a todos os nossos companheiros e durante toda a nossa existência. E assim, vamos deixando vibrações em aberto para que a espiritualidade leve aonde se fizer mais necessário e vamos renovando o nosso compromisso de estarmos buscando essa vivência do Evangelho do Mestre Jesus Cristo no nosso dia a dia e, se for possível, que possamos todos estar reunidos aqui na semana que vem, construindo pontes para a eternidade, construindo esses laços fraternos, construindo essas pontes de caridade, de paz e de luz em nosso coração, mas que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Que todos tenham uma ótima semana, com muita luz, com muita paz. Fica um abraço a todos aí. Muita tranquilidade a todos. Muito bem, vamos ver se pelo menos uma vez por mês a gente consegue reunir essa turma aqui, né? Vamos fazer aí esse contrato aí. E a semana que vem eu gostaria de fazer uma ponte lá com Tangará da Serra, Mato Grosso, querendo trazer de novo a dona Aida, o seu Aida e a dona Irani. Vou ver se eu consigo, tá? Dando um spoiler aí. Então, Tavares, agradecido, estamos por mais essa oportunidade, despedindo dos nossos amigos da sala, dos nossos amigos ouvintes, de você, Tavares, de todos os amigos, desejando aí um ótimo dia, ótimo trabalho, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, meu amigo. Que a paz, o amor e a harmonia de Jesus esteja no coração de todos. Muito obrigado. Amém.